palavra de Deus em primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 4, versículos 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 4, 9 e 10. Diz assim: Jabes foi mais excelente. Tem uma tradução que diz: foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: Ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Aleluia. Amém? Amém? Glória. Repita comigo: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua palavra. Fala comigo nesta noite. Pastoreia-me. Ensina-me o poder da oração, a maneira que devo falar diretamente contigo, em nome de Jesus, amém. Nuvem de glória, amém. Deus é bom. Hoje eu quero falar para os irmãos a maneira como devemos pedir. Muitas pessoas, na verdade, não recebem porque não sabem pedir. E nós lemos um texto que fala sobre um homem por nome Jabes. E quando você lê o primeiro livro das Crônicas, os primeiros capítulos irão apresentar toda a genealogia dos israelitas, por tribos, por funções, levitas, sacerdotes. Então aparece de repente Jabes. E o Espírito Santo fez questão de colocá-lo aqui. A Bíblia não fala quem era sua mãe. A Bíblia não fala quem era seu pai. As informações sobre Jabes estão restritas a ele mesmo. A palavra Jabes, o nome Jabes, significa o dei à luz com dores. No período bíblico, principalmente no Antigo Testamento, se dava o nome aos filhos, guiados por Deus, e cada nome tinha um significado. E o nome Jabes significa o dei à luz com dores, aquele que causa dores, aquele que causa sofrimento. Então, sua mãe deu a ele o nome Jabes, porque no seu nascimento causou sofrimento, causou dores. Então, todas as vezes que ele saía na rua, e um irmão dele, ou primo, ou um amiguinho, o chamava Jabes, dizia dores, ou causador de dores, vem cá. E a Bíblia fala de muitos nomes que têm seus significados. Por exemplo, Abraão. Abraão antes era Abrão, que significa pai exaltado.
Deus mudou seu nome para Abraão, que significa pai de multidões. Isaac, foi Isaac porque quando Deus prometeu o nascimento a Abraão, Sara sorriu. Isaac significa riso. Jacó, é Jacó porque quando Esaú está saindo, ele pegou no calcanhar de Esaú. Jacó significa usurpador. Então, biblicamente falando, os nomes têm seus significados. E me parece que os nomes têm a ver, até mesmo nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Por exemplo, minha primeira filha, Isabela, minha esposa tinha perdido o primeiro filho, então ela ficou angustiada, e ela chegou a mim a falar, eu quero ser mãe. E eu disse para ela o que Elcana disse para Ana, acaso sou eu Deus? Então quando Isabela foi gerada e nós tivemos a convicção de que havia um bebê no ventre da minha esposa, e Isabela vingou, como o primeiro não vingou, quando vingou Isabela, e nós sabíamos que iria nascer, e fomos escolher o nome, ouvimos do Senhor que o nome dela deveria ser Isabela, derivado de Isabel, que significa Deus julgou a minha causa. Amanda, nós buscamos muitos nomes, mas o Senhor falava ao meu coração, tem que ser um nome que seja um nome em que a menina se sinta bem. E aí falou o coração da minha esposa, que viria uma menina digna de ser amada, é o significado de Amanda. Quando minha esposa engravidou dos gêmeos, tinha uma menina e um menino, casal de gêmeos. Então o Senhor nos deu a palavra Esther, referindo-se à rainha Esther, devido à grande obra que tem na vida de Esther. E Alexander disse, ponha o seu nome, porque eu honrarei o seu nome na vida do seu filho. Os nomes têm significados. E este homem carregava uma cruz, digamos assim, de dores. E ele entendeu que só existia um que poderia mudar a sua história, mudar o seu destino, porque havia um destino nele. O destino dele era causador de dores. Então, ele compreendeu que Deus muda nossa história. A Bíblia revela um Deus que muda a nossa história. Eu não sei como anda a tua história. Na verdade, há pessoas que não sabem construir a sua história. Há jovens que não foram ensinados como construírem a sua história. Há homens e mulheres vivendo o que vivem hoje, porque nunca alguém lhes ensinou como construírem sua história. Então eles foram lançados no meio da rua, no meio da estrada, da vida, e disseram a eles, vão, viva. Mas não lhes ensinaram como construírem a história. Deram a vara, deram a isca, mas não ensinaram como pescar. Assim tem sido a história de muitas pessoas que têm passado dias, meses e anos vivendo histórias e histórias de insucesso. Às vezes histórias de derrota, às vezes histórias que trazem desgosto, angústia, amargura, histórias que são histórias destruídas, ruínas,
E elas chegam a um ponto de dizer: eu não sei mais o que fazer. Jabes encontrou a melhor solução. A Bíblia diz, no versículo 10, 1 Crônicas 4:10, Jabes orou ao Deus de Israel. Aqui está o primeiro passo para alguém que quer uma história transformada. Uma nova história. De tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta angústia, de tanta perda, de tanta maldição, de tanto ouvir causador de dores. Ele tomou uma decisão: falar com aquele que muda a nossa história. Então, nesta primeira parte, o Espírito Santo trouxe você aqui nesta noite para lhe dizer: fale comigo. Jabes orou ao Deus de Israel. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que Deus atendeu a sua oração. De pessoas que não tinham mais solução. De pessoas que não tinham mais sucesso. Estavam derrotadas na vida. Mas decidiram, assim como Jabes, orarem ao Deus de Israel. E aqui está a primeira chave para viver uma temporada de reviravoltas. Orar ao Deus de Israel. A oração tem poder. A oração tem poder. Se a oração não tivesse poder, quando você orasse, você não ficava forte. E quando deixasse de orar, não ficava fraco. Eu vou repetir. Se a oração não tivesse poder, quando você ora, você fica forte. Quando você não ora, você enfraquece. Quando eu saio do meu lugar secreto, eu saio um tanque de guerra, abastecido, rompendo tudo. Jabes descobriu como mudar a sua própria história. Ana, esposa de Eucana, era um desses personagens bíblicos em que a Bíblia apresenta com história de insucesso, história de amargura. Ana sentia-se uma mulher derrotada, fracassada. Por quê? Porque ela nunca havia dado um filho ao seu esposo. Seu esposo, casado, possuía 2 esposas, a outra chamada Penina, já havia dado filhos, e isso incomodava Ana. Ana estava incomodada, isso a entristecia, ela queria ser mãe. Então, vez ou outra, ela falava com o marido, dizia: olha, me dá um filho, eu quero ter filhos. Eucana disse: não te sou melhor que 10 filhos. E esta mulher subia para adorar. E certo ano ela subiu para adorar e estava no templo, chorando, amargurada. Quando o sacerdote Eli olhou para ela e a julgou. Achava que ela estava bêbada. E quando a questionou a respeito de estar bêbada no templo,
Ela disse: não, tua serva não está bêbada. Tua serva é uma mulher amargurada de espírito. Ela estava orando. Aqui está a solução para a amargura de espírito. O profeta, o sacerdote Eli disse para ela: que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Como homem de Deus na época, ele liberou a palavra: que o Senhor conceda o desejo do teu coração. E ela saiu daquele lugar com a palavra do sacerdote, do homem de Deus, e ela volta, namora com seu esposo e engravida. E ela tinha feito um voto, diga voto, de dar o seu filho para servir ao Senhor. Deus responde orações. Depois daí, Ana teve vários filhos. Primeiro passo para Deus mudar a tua história: ore. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Mateus 7:8, o Senhor Jesus disse: todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim, e eu responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há um Deus que ouvirá nossas orações e mudará a nossa história. Aleluia! Agora vamos seguir a oração de Jabes, porque nós temos que aprender a orar. Abençoa-me. Oh, glória! O que durante anos não fluía, Deus decidiu te abençoar. Abre-se os caminhos e você olha para um lado e diz: meu Deus, como é tão rápido. E você começa: se eu soubesse, tinha entregue minha vida a Jesus antes. Não é assim? É. Jabes, ele fez uma oração sábia. Ele disse: abençoa-me. Põe a mão sobre mim. Sela-me. Sela-me com teu cuidado. Zela por mim, Senhor. Em Provérbios capítulo 10, versículo 22, o Espírito Santo diz assim: a bênção do Senhor enriquece. Ele estava sofrendo. O nome dele significava homem causador de dores. E ele agora tem uma revelação: a bênção do Senhor anula o sofrimento. A bênção do Senhor anula o sofrimento na tua alma. A bênção do Senhor anula o sofrimento na tua vida, na tua saúde, nas tuas finanças. A bênção do Senhor no dia em que entrar na tua casa anulará o sofrimento dentro da tua família. No dia que a bênção entrar dentro da tua casa, Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. No dia que você abrir a porta para Jesus entrar, a bênção vai entrar e anulará o sofrimento da tua casa. Você pode estar dizendo aí dentro de você: mas não tem jeito. Tenha certeza que Deus já restaurou alguém ou alguma família em pior estado que o seu. Esse Deus é especialista em recomeços.
Ele faz tudo novo. Ele muda histórias. Jabes enxergou: necessito da bênção. Diga comigo: Senhor, abençoa-me. Não deixe de pedir que Ele te abençoe. Põe a mão sobre a sua cabeça. Diga: Senhor, abençoa-me. Abençoa-me. Oh, Espírito Santo. A bênção vai fazer algo na sua vida. Vai te enriquecer. A palavra não mente. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece. A bênção irá anular todo histórico de sofrimento. Preste bem atenção. A bênção irá anular todo o histórico de sofrimento. Porque está escrito: e com ela não acrescenta dores. Aprenda a pedir. Peça a bênção. Este selo espiritual, não é material, é espiritual, que te enriquece. Quantos? E você vive ano após ano debaixo desse jugo de insucessos. Você é um homem fracassado, uma mulher fracassada. Sabe, em minhas orações, eu digo: Pai, eu não quero vender um peixe que não sou. E todos nós sabemos que ao nosso redor há uma multidão de pessoas vendendo um peixe que elas não são. Elas não são o que dizem ser e não vivem o que aparentam viver. Estão vivendo anos de dores. E o nome delas poderia ser mudado para Jabes. Homem de dores. E vivem culpando a Deus, culpando a igreja, culpando o irmão, culpando o pastor, culpando a vida. E o Espírito Santo está aí. Ele é real, tão presente, aguardando um suspiro de oração, com fé, de alguém que tem andado durante tantos anos debaixo desse sofrimento familiar, conjugal, financeiro, material, em sua saúde, de depressão, de perdas, de fracassos, e dizer: Senhor, não é essa a vida que eu sonhei, porque não é esta vida que tu sonhaste para mim. E quando leio a tua palavra, não é esta vida que tu dizes que tem para mim. Ele está aguardando alguém que traga um suspiro de fé ao trono.
E diga para ele: Pai, eu não aceito essa realidade de fracasso. Eu não nasci para ser um fracassado. Sabe o que eu tenho visto ao longo desses anos? Que o fracasso é uma escolha. Escolhemos o fracasso. Principalmente quando não consultamos o Espírito Santo. Quando colocamos o Espírito Santo de lado porque sabemos que já estamos errados e teremos a reprovação. Como somos pedantes, orgulhosos, independentes e soberbos, não deixamos que Ele fale. Nunca imagine que o Espírito Santo vai amaciar você. Ele não vai passar a mão sobre a sua cabeça. Ele é Deus. Ele usará uma parábola, como usou uma parábola para mostrar a Davi o seu adultério. Mas ele falará a verdade. Ele está aguardando um suspiro de fé. Abençoa-me. Em outras palavras, Jabes estava dizendo: acabe com esse ciclo de sofrimento na minha vida. E eu vim dizer-lhes nesta noite: o Deus de Jabes não mudou. Ele está aguardando um suspiro de fé em São Lourenço da Mata. Alguém que diga para ele: abençoa-me. Fique imaginando quantas oportunidades tu já perdeste. Quantos anos de perdas. Quantos dias tu te levantaste? Quantas oportunidades se foram entre os teus dedos? Lançaste fora. Perda atrás de perda. Dores atrás de dores. E ainda te pões em posição de orgulho. Oh, essa é a natureza humana. É a natureza de Caim. Onde está o teu irmão Abel? Por acaso sou o tutor do meu irmão Abel? Espírito Santo te sonda nesse momento. Te sonda. Salmo 139 diz que Ele nos sonda e nos conhece. Jabes reconheceu que em Deus estava o anular do seu sofrimento. No dia que você se ajustar com Deus, o sofrimento acaba. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: no dia que você se ajustar com Deus, o sofrimento na tua vida acaba. Diga: ajustes. Oh! Ele só pediu duas coisas grandiosas: a bênção, porque enriquece e anula o ciclo de sofrimento. E ele disse: alarga a minha tenda. Tem uma tradução que fala alarga a minha tenda, e tem uma tradução que fala aumenta as minhas terras. Digam comigo: faça-me prosperar. Amém?
O Espírito Santo levou ao coração de Jabes o que ele deveria pedir. A bênção, porque enriquece, torna-o rico para com Deus, o encheria de sabedoria, de capacidade e habilidade, de visão empreendedora. Então imediatamente ele entra, alarga a minha tenda. Diga, essa é a vontade de Deus. 3 João, versículo 2. Leiam para mim todos juntos, bem forte. Amado, desejo que te vá em todas as... Digam comigo, esta é a palavra de Deus. Que eu tenha sucesso em tudo. Diga, Deus é um Deus de sucesso. Por isso, Ele quer o meu sucesso. Diga, o diabo é o Deus do fracasso. Por isso, ele é um fracassado. Diga, Jabes sabia quem estava pedindo. A quem estava pedindo. Agora diga, Jabes sabia o que estava pedindo. O que. Não é porque, é o que estava pedindo. Exatamente. E aí ele diz, que a tua mão esteja comigo. Lembra da bênção? Ó, o selo. A mão na Bíblia é o Espírito Santo. Então ele disse que teu Espírito esteja comigo. É a presença. Diga, guardando-me dos males e livrando-me de dores. Então ele pede a bênção, porque ele sabe que o Espírito Santo nos protege. Alguém ungido, escute bem, alguém ungido é alguém intocável. É verdade? Se o Senhor te ungir, você é intocável. Intocável. Ele sabia que a bênção o prosperaria. E ele sabia que a bênção lhe capacitaria a gerir. O encheria de sabedoria. E o capacitaria a gerir o que Deus fizesse por ele. Então, ele pede aumento de terras, alargamento de tendas, prosperidade. É a vontade de Deus. Que a tua mão esteja comigo é a bênção, a pessoa do Espírito. Guardando-me, só Deus pode nos guardar, nos livrar de dores. E aí vem o impacto. Deus atendeu o que ele pediu. Aleluia. Deus atendeu. Deus quer atender tuas petições. Eu não sei se você está convencido disso. Eu não sei se você tem fé para isso. Eu não sei até que ponto você está liberto do espírito de religiosidade para achar que Deus não te ouve. Você sabia que todo religioso, ele diz assim, Deus não me ouve? Todo religioso diz, Deus não me ouve. É mentira de Satanás. Deus nos ouve. Deus atendeu o pedido de Jabes. Amém? Era mais ou menos às 7h40 hoje da manhã. Eu estava no lugar secreto já. Meu lugar secreto, normal. Mas eu não tive mensagem hoje. Não brotou no meu espírito uma palavra. E quando foi hoje à tarde, meditando, não lendo a palavra, meditando. Meditando normalmente, eu medito. Você quando fica calado e começa a meditar na vida.
Então comecei a meditar no culto, como seria hoje, né? A tomar posse das promessas, a confessá-las. Então o Espírito Santo hoje me deu tremendas respostas. Eu fiz uma oração hoje e com 2 horas ele me respondeu. 2 horas, Deus me trouxe resposta. Então o Espírito Santo me disse: olha a resposta que eu dei a você. E eu quero que esta noite você diga a eles: por que não pedem a mim coisas grandes? Então eu comecei a pensar e a meditar. Que nós só pedimos a Deus, às vezes, paliativos. Começamos a pedir a Deus provisões. Chega a provisão, mas não chega a solução. Resolve hoje e não resolve amanhã. E nós temos que aprender a pedir como Jabes. Jabes pediu grande. Jabes pediu grande. Nós temos que saber orar. A resposta que o Senhor me deu hoje veio depois de uma oração que eu fiz, que não deu 5 minutos. E foi um outro detalhe que o Espírito Santo me levou a meditar, que nós ficamos durante anos rodeando em volta de um problema. E damos voltas e voltas e voltas e voltas e não resolve. Por quê? Porque nós fazemos aquelas orações que nos ensinaram de antigamente. Oh Deus, tu sabes. Como se Deus não soube. O Senhor está sabendo e tal, não sei o quê. E Deus não quer ouvir isso, Deus quer ouvir nossa verdade. Deus quer ouvir verdades. Eu vou lhes fazer algumas perguntas e vocês vão responder dentro de vocês. O que você está vivendo hoje é o que você sonhou viver? É o que você queria viver? Você acredita que o que você está vivendo hoje é o que Deus tinha de melhor para você? Então nós começamos a tocar em algumas teclas que envolverá nossos erros. E entramos por caminhos que nós mesmos escolhemos. Estamos aí, não saímos, não sabemos sair. E nos metemos aí e talvez não tenha nem como mais sair. E aí nos acostumamos e tomamos uma posição de comodismo, como se Deus estivesse aplaudindo o que estamos vivendo. E estamos convencidos que estamos no centro da vontade de Deus. E tremenda mentira. Estamos vivendo o que nós planejamos, os caminhos que nós escolhemos, e não o que Deus escolheu. E como crentes transformados que fomos,
Nós vemos situações da nossa vida que estamos vivendo hoje, fomos nós, não foi Deus. Entramos porque não consultamos o Senhor, não perguntamos o que deveríamos fazer. Tomamos ações de fé irracional. Quando a fé é racional, a fé sabe o que está fazendo. A fé levará em consideração respaldos, testemunhos. A fé levará em consideração sinais. Então, sabe, eu tenho aprendido isso ao longo desses anos caminhando com o Espírito Santo. Eu não posso esconder dele meu desgosto. O Espírito Santo é uma pessoa. E em nosso relacionamento com Ele, nós não podemos ter medo de dizermos a Ele: Senhor, não me agrada. Eu errei, te peço perdão. E só existe um que pode me trazer para os trilhos: o Deus de Israel. Sabe o que ele vai fazer? Vai colocar você nos trilhos. Você tem que aprender a dizer a Deus: Deus, minha vida espiritual não é a vida espiritual que eu sonho. Sabe o que ele vai dizer para você? Então me busque mais, eu te darei mais. Você vai dizer para ele: Deus, a igreja que eu congrego não é a igreja dos meus sonhos. Ele vai te guiar à igreja dos teus sonhos. Do que termos uma igreja de insatisfeitos. E não sabe onde bebe. Bebe de tudo e termina sem nada. Depois pergunta: mas por que não deu certo? Por isso que eu não mudo. De onde eu tenho bebido, eu tenho me feito muito bem. Não abro mão. 25 de junho de 2011, eu sei o que aconteceu comigo. Nada mais me apetece. A fonte da qual bebo é inesgotável, é um oceano. Você tem que dizer para Deus: Senhor, meu casamento não está legal. Esse não é o casamento que eu queria. Do que sair feito um doido, uma doida aí pelo meio da rua, escolhendo outra. Tendo cuidado, não tendo cuidado, como escolheu da outra vez, sem ser guiado pelo Espírito Santo. Você tem que dizer para Deus: Deus, minha vida financeira não está legal. Não é a vida financeira que eu sonhei, que eu planejei. Eu errei, deixei de estudar. Mas hoje eu estou aqui me virando, estou trabalhando nessa área. E eu quero ganhar dinheiro. É a tua vontade que eu prospere. Eu quero uma vida diferente. Você tem que dizer para Deus: Deus, olha, a minha casa está caindo. Tem goteira para todo lado. Eu não tenho um centavo para contratar um pedreiro para consertar a minha casa. Eu quero que o Senhor mude minha história. Como o Senhor mudou a história de Jabes. Você não pode ser uma pessoa mais amargurada, infeliz, insatisfeita, cheia de insucessos, que tenha marcado longa história de dores, de Jabes na sua vida. Quem vai mudar isso? Na história da mudança da vida de Jabes, há dois personagens:
Jabes e Deus. Deus e Jabes. E eu tenho uma grande lição nessa história. Só existe uma pessoa que pode ir a Deus para Deus mudar a sua história. Você. Só você. Sendo humilde, deixando esse orgulho besta de lado, que só te faz mais fraco e fraca, só te leva para um maior fracasso ainda, só te distancia ainda mais do Espírito Santo, só te rouba ainda mais a intimidade do Senhor. E dizer para Ele: eu não estou vivendo o que eu sonhei viver. Dizer claramente para Ele: Deus, não é isso que eu quero. Não é isso. E dizer a Ele: eu tenho certeza quando leio a minha Bíblia, que não é isso que o Senhor tem para mim. Ele atendeu a Jabes, porque Jabes foi honesto, Jabes foi transparente, Jabes foi sincero. Nosso relacionamento com o Espírito Santo não pode ser diferente. Ele te conhece. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu agir, o teu falar, o teu sentar. Dele você não se esconde. Então vá a Ele e diga todas as suas insatisfações. Quantas vezes devo falar com Ele, Senhor, bispo? Até o dia em que Ele mudar a tua história. Quando tudo que é fracasso acabar na tua vida. Quando todos os insucessos acabarem na sua vida. E você olhar ao seu redor e ver e contemplar, não há mais nenhum insucesso. Você disse: agora, Senhor, eu só vou agradecer. Porque tu destronaste na minha vida o demônio do fracasso. Quero te anunciar nesta noite, nesta segunda temporada de reviravoltas, o Senhor vai começar a destronar o demônio do fracasso. O Espírito Santo vai tomar pessoas de onde elas estão hoje, cheias de fracasso, se sentindo nada, um zero. Você diz que é um zero à esquerda? É daí que o Senhor vai te tomar. Ele vai começar a fazer uma tremenda obra. Alguém vai dizer: como pôde essa história ser mudada? Deus já tem a caneta com o papel para escrever uma nova história. Faça como Jabes. Para você relatar a Deus todos os seus fracassos, as suas insatisfações, depende de como você irá se comover diante dele. Do seu encontro com ele, pode durar, o meu encontro hoje com ele, as verdades que eu disse para ele, com temor e pelo tanto que eu amo, durou 2 horas para ele me responder. Eu já venho dizendo isso a ele há mais de 30 dias. Lembre-se, Deus é um Deus honesto. Você conhece pessoas honestas? Ninguém é mais honesto que Deus. Lide com Ele. Trate com Ele. E Ele vai mudar a sua história. Quero te relembrar, o Espírito Santo é uma pessoa. Relacione-se com Ele. Amém? Todos os que têm dívidas, pegue suas dívidas que estão atrasadas e você não consegue pagar. Tire a xerox. Coloque em cima de uma mesa. E diga: dívidas, eu ordeno agora
sejam dissolvidas. E aguarde. Aguarde, porque serão dissolvidas. Você precisa ser como Jabes. Abençoa-me. Alarga a minha tenda. Que a tua mão seja comigo. Me livra das dores e dos males. Ele sabia que estava vindo.